Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado de Assis Diniz, do PT. O que esperar da nova gestão da Assembleia Legislativa do Estado? Quais as principais bandeiras e projetos do convidado? Vamos avaliar os governos Lula, Elmano e Evandro. Ainda, os planos do convidado para as eleições de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Francisco de Assis Diniz é graduado em Direito e em História. O convidado é especialista em Gestão Pública e em Economia do Trabalho. De Assis Diniz atuou no setor metalúrgico e presidiu a Central Única dos Trabalhadores no Estado do Ceará, a CUT. O entrevistado é ex-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, e é ex-secretário do Desenvolvimento Agrário. Filiado ao PT, partido que já presidiu no Estado, de Assis Diniz foi eleito deputado estadual em 2022. Atualmente é primeiro secretário da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E é com o deputado de Assis Diniz que converso no programa de hoje. Deputado de Assis, seja muito bem-vindo ao programa Política, aos estúdios da TV Otimista. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem com o senhor? Evaldo, bom dia a todos os irmãos do nosso amado Ceará. Dizer da alegria de estar aqui com você, nesse programa que tem criado uma dinâmica própria, que hoje é um espaço que formula, que elabora e que está no métier do mundo da política. A TV Otimista produz um bom produto que entrega para a sociedade e que a gente pode ter, além da confiabilidade, a credibilidade pela isenção no trato das mais diversas questões e de uma forma simples, direta, objetiva e principalmente produzindo dentro da política resultado que leva as pessoas a refletir e analisar e, sobretudo, criar a dinâmica que é da própria natureza da política, que é uma dialética de ouvir, de posicionar os contraditórios. E eu me sinto muito à vontade de estar aqui ao seu lado, fazendo essa conversa, construindo as opiniões que repercutirão no dia a dia do nosso estado, da nossa capital, e principalmente na opinião das pessoas que acompanham o mundo da política. Muito obrigado, deputado, pelas referências e pela deferência também. Eu fiz aqui na abertura do programa uma síntese da biografia do senhor, que tem um passado de luta, de embate sindical, política, etc. É um veterano no Partido dos Trabalhadores e tem uma história de luta. E chegou agora, em 2025, a um dos principais postos, né, do Legislativo do Estado. Nada melhor do que o próprio convidado para colocar um pouco de sua história, né? Como é que foi tudo isso, deputado? Olha, Evaldo, eu às vezes me encontro e olho para os espaços. Quando eu vejo o sentar da cadeira de primeiro secretário, eu digo que eu não cheguei só, eu cheguei com uma trajetória militante que trago comigo um conjunto de parceiros, de aliados, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista coletivo. Eu venho de uma militância orgânica, fui do movimento estudantil na Juventude Caminhando, fui buscar oposição, construir oposição no setor metal mecânico, fazendo a disputa ainda nos anos 80, fui eleito presidente do sindicato em 1988, o que me produziu uma visão de classe extraordinária. E quando eu hoje sento na mesa da Assembleia Legislativa, da primeira secretaria, eu posso dizer com a maturidade do que é conceber, conhecer e formular a pauta reivindicatória da classe trabalhadora. E eu tive a oportunidade em dois momentos, na área do trabalho, executando as políticas do programa Cine, através do IDT, ou na Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Ou seja, eu sei o que é elaborar uma pauta, estar do lado do balcão, e sei o que é estar executando o orçamento enquanto gestor público. E ainda me traz uma maturidade, porque vivenciei o mundo da política.
fui presidente do PT. Na condição de presidente do PT, nós elegemos o primeiro governador do estado de Ceará, Camilo Santana. Eu era o presidente, estava lá ajudando na coordenação. E esta busca, este olhar e a maneira de trabalhar me dá a condição de dizer: eu posso entender o que é o processo legiferante, como construir uma mensagem, uma política clara, porque ali dá a dimensão política, econômica, social e cultural na sua execução. E esta trajetória militante, esse olhar, pode me dar um diferencial no trato dos colegas deputados. Eu hoje posso dizer que a maturidade dos meus 60 anos de vida, caminhando aí aos 61, desses eu tenho 43 de militância orgânica no movimento estudantil, no movimento sindical, no movimento partidário, das políticas públicas, dos quais mais de 40 anos estão inseridos na militância do Partido dos Trabalhadores. Da militância de base até a presidência, eu tive a oportunidade de conhecer. Então, me dá uma maneira de olhar, de ver e principalmente de falar com a maturidade e o conhecimento do que é o PT. Nessa trajetória do PT que o senhor acompanha, na verdade ajudou a construir desde os primórdios, é um PT que hoje já não existe, né? O senhor é testemunho de que existiram vários PTs de lá para cá. Nos conte um pouco dessa transformação, até porque o PT raiz hoje é uma vaga lembrança. Hoje o PT está muito mais pragmático, o PT está muito mais aberto a filiações, a quadros que até surpreendem quando se filiam ao partido. Nos conte um pouco, deputado, dessa dinâmica, que aqui eu não vou rotular. É uma dinâmica e aí cada um faz seu juízo, né? Se hoje é um PT melhor ou não, a partir das referências históricas do partido que o senhor também lembrou. Bom, eu posso dizer assim com tranquilidade. Eu sou da militância do PT, onde nós tínhamos os quadros orgânicos, daqueles intelectuais, e do setor mais classista, o que nós podemos dizer daquele momento histórico do PT. A principal ferramenta de comunicação era um jornal, a principal forma de comunicação eram os núcleos de base. Nós não tínhamos os meios e os mecanismos que hoje nós dispomos. Aquele momento de uma classe operária numerosa, aquele momento de uma classe trabalhadora rural que estava com as condições de trabalho num nível de precarização absoluta. Hoje é um outro padrão, outro nível de desenvolvimento das forças econômicas, das forças sociais. Nós não podemos fazer um paralelo, um comparativo, até mesmo porque se comparássemos o que foi o PT dos anos 80, dos anos 90, nós jamais chegaríamos ao governo, nós jamais chegaríamos a ser gestores públicos, porque aquele modelo e aquela visão de partido era um partido de quadros, era um partido voltado exclusivamente para um grupo restrito, pequeno, e numa visão muito leninista, era um partido onde você tinha os intelectuais que elaboravam para um grupo pequeno executar. E esse modelo de organização partidária, ele se vai com o próprio processo de desenvolvimento das forças produtivas. O mundo, com a robótica, já deu uma profunda transformação na organização do trabalho. Depois você tem o mundo tecnológico. Aí foi que nós ampliamos esse processo que separou o nascedor do PT do que ele é hoje. E o PT teve uma mudança extraordinária quando, do seu segundo congresso, optou por dar uma estrutura orgânica ao partido, abandonando tese e secundarizando outras, e priorizando um pacto com a sociedade. A carta ao povo brasileiro foi um momento muito excepcional de fazer com que a relação do capital produtivo com as forças progressistas levasse um modelo de governança. Isso nós tivemos com José de Alencar, nos 2 primeiros governos Lula, depois com a Dilma e a volta do presidente Lula. Mas esse modelo de partido, essa estrutura de organização, ela é inconcebível hoje. O PT, vou dar um exemplo, Erivaldo, aqui no Ceará nós temos para mais de 170 mil filiados. Só na última campanha, que nós terminamos agora no dia 28
de fevereiro, o PT filiou mais de 39 mil novos quadros. Isso é algo que impacta na sua estrutura interna, mas é algo que precisa ser compreendido, porque o PT é muito maior do que isso. O PT tem uma legião de apoiadores, de simpatizantes, de pessoas que querem ter a capacidade de dar opinião, de estar dando uma visão, mas que não tem espaço para isso. E o PT precisa reformular. O PT não pode se fechar, nem tampouco construir barreiras. Nós temos que ampliar. Hoje, o modelo de relação, a estrutura que a sociedade tem, é algo que tem que ser vista, tem que ser percebida e, principalmente, dialogando com essa realidade. Eu sou um daqueles que defende que o PT tem que se organizar, oxigenando suas estruturas de direção. É fundamental que as juventudes, que setores que formulam estejam participando sem ter que ter a obrigatoriedade de estar organicamente filiado. Com os meios atuais das mídias sociais, você pode incluir, você pode ter mecanismo para aferir opiniões, para que essas pessoas sintam-se parte de um processo que é fundamental dentro do partido. Certo. Agora, deputado, nesse resgate histórico e reflexivo que o senhor fez aí, a gente percebe, em síntese, que o PT ele optou por fazer concessões, né? Ampliar sua frente de batalha, filtrou alguns processos, como o senhor falou, priorizou alguns, secundarizou outros, né? E aí, de lá para cá, o PT também perdeu muitos quadros, né? Muitos intelectuais, muitos pensadores que deixaram de se reconhecer no partido e o partido seguiu. Essas concessões, de alguma forma, não faz com que a gente olha o partido como sendo mais um grupo de projeto de poder, mesmo que para isso tenha de abandonar alguns princípios? Essa é uma boa pergunta. O Arivaldo, o PT, na sua ampla maioria, ele nasceu lá nos anos 80, no final dos anos de chumbo da ditadura, com vários agrupamentos. Agrupamentos, inclusive, que defendiam a luta armada. Esses agrupamentos tinham uma visão de classe, de ruptura. E o PT, quando toma uma visão e chega na sua maturidade, ele rompe completamente uma visão de que na sociedade o modelo de uma ruptura de classe, seja ela pela força, seja ela por uma revolução, não era compatível. O PT passa a ter uma visão mais social-democrata, mais voltada para fazer a gestão, não que a gente vá construindo um diálogo para buscar humanizar o capitalismo, muito pelo contrário, o capitalismo não tem condições de ser humanizado, porque suas forças são antagônicas, seus processos são autodestruidores, mas o PT, na forma de ver o Estado, de ver os processos das forças produtivas, fez sim uma opção. Os modelos que estruturalmente estavam internos no PT eram modelos daquela velha concepção marxista, do leninismo, de partido de quadro. Um partido que governa para a ampla maioria da sociedade, não pode se limitar, não pode se fechar. E este partido, ele vai se oxigenando, vai ampliando, vai tendo a densidade eleitoral, vai aprendendo e com seus processos de aprendizado vai cometendo erros. É impossível você ter dentro de uma máquina como é uma máquina da prefeitura, de um governo do estado ou do governo federal, que você consiga ter um espectro de garantir uma homogeneidade de força política. Você é obrigado a compor, você é obrigado a fazer concessões, você naturalmente ganha as eleições, você não ganha só com o seu programa. As eleições, ela tem se transformado em eleições de 2 turnos. Quando são eleições de 2 turnos, elas vêm com um pacote para adequar, aderindo aquelas forças que chegaram, e isso leva a uma concepção da natureza de fazer gestão. Mas quando nós olhamos e falamos daqueles quadros, daqueles intelectuais que negam, é porque esses quadros que são importantes na vida pública, que são importantes no modelo de estruturação desta concepção de vida social, não tem dentro do PT o respaldo e a natureza de, por exemplo, defender luta armada. Como é que você vai defender luta armada? Como é que você vai defender outras
estrutura, de modelo de organização, se não tiver um conceito mais amplo do que é a própria natureza do partido, já que o partido é um partido de partes, e as partes se homogeneiam dentro de uma visão estratégica de grandes decisões. Tá certo. Deputado, para a gente concluir esse bloco, e já que a gente está falando aqui de pacto, de diálogo, de concessão, de acordo, como que se deu aqui no estado do Ceará essa dinâmica para resultar na sua chegada à primeira secretaria da Assembleia? Bom, eu, dentro do parlamento, me destaquei de forma muito propositiva. Fui um deputado muito atuante no primeiro mandato. Criei e rompi alguns paradigmas. Fui o primeiro deputado de primeiro mandato da história da Assembleia a relatar contas de governo Camilo e governo da Isolda. No primeiro ano de mandato, fui o 6º deputado mais influente. No segundo ano, passei a ser o 3º deputado mais influente na avaliação dos próprios pares. E dentro da relação, da construção daquilo que cabia aos partidos, o nosso partido, o PT, viu que pela maturidade, o conhecimento, a experiência que o deputado chegava, com a visão do movimento social, do movimento sindical, de executor de políticas públicas, no trato com os colegas parlamentares, nós somos uma casa de iguais e tendo o respeito e principalmente a deferência dos colegas, isso deu uma credibilidade, uma confiança e a própria relação interna do partido que optou por ter o deputado de Assis Diniz sendo indicado primeiro secretário, mas com humildade, com trabalho, com dedicação e, sobretudo, com uma visão de que cabe ao primeiro secretário, já que a casa é uma casa presidencialista, está coadunando o sentimento do que pensa o presidente para a execução daquilo que são as ações estratégicas da Assembleia Legislativa. O senhor já deu um gancho para o nosso segundo bloco, que é exatamente a atuação do senhor à frente da primeira secretaria, tá bom? A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o deputado estadual de Assis Diniz, do PT Raiz, como se viu agora, é ele conosco aqui, nos ajudando a entender esse papel de primeiro secretário e também a participação do PT lá na dinâmica do poder legislativo do estado do Ceará. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe hoje o primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Ceará, de Assis Diniz. Ele é filiado ao PT e bote tempo de filiação, né? E também está na internet. Como é que ele encontra de Assis no Instagram? É fácil demais, Erivaldo. Ei, Psyu, cuida, Psyu. Você que tem vontade de acompanhar um deputado que defende uma base programática, que tem relações sociais amplas, você vai lá, clica @DE Assis Diniz, você encontra esse bacana aqui que você vai ter. Eu tento construir uma nova relação de mídia social para identificar uma relação próxima do eleitorado. Então, dizem que a minha rede é animada. Tá certo. De vez em quando eu levo umas peias grandes. Isso faz Dia parte, desse né? eu fiz uma dança e, rapaz, o que eu apanhei nas redes sociais por causa dessa dança. Mas tem que treinar mais, tem que treinar, tem que saber como é que faz, né? Já verdade. que eu estou numa transitoriedade. Eu era do mundo analógico lá, do nascedor do PT, e hoje é digital. Então, nesse aprendizagem, a gente acaba apanhando um pouco, mas eu me esforço para fazer o melhor possível. Muito bem. O senhor aproveita e pede para os eleitores e admiradores enviarem os vídeos, né, ensinando como é que dança. Já vai que o Boa senhor, ideia, gostei, vai que o Erivaldo. senhor pega o jeito, né? Ei, Psyu, ó, você que criticou lá a dancinha, faça uma sugestão, que eu sou um aluno exemplar. Eu era um aluno de fundão de sala, mas da maturidade fui para carqueja ali do professor, então manda um vídeo aí que eu vou aprender com a sua orientação, com a sua opção. Vai lá, de Assis Diniz, @de Assis Diniz, e eu vou captar a sua mensagem. E tem que prometer que vai postar o antes e o depois, né, para poder saber se aprendeu ou não, né? Mas, finalizando essa parte aqui mais lúdica, deputado, a gente está falando de internet, né, com o que o PT tem uma relação de amor e ódio.
Uma hora festeja, como o senhor acabou de fazer, outra hora quer botar o pé no freio, regulamenta tudo, etc. Afinal de contas, o que o PT, assim, numa síntese, num resumo, acha do debate político na internet? Bom, são duas questões bem diferentes, Arivaldo. Eu acho que o que nós assistimos hoje é que o PT ainda não aprendeu o modo digital. Boa parte da nossa militância, boa parte dos nossos dirigentes e a nossa direção caminha a passos de tartaruga nesta relação de encontro do que são os novos meios da relação direta. Porque no passado, o que era que você tinha? A televisão e os jornais formuladores, que ali tinham uma opinião clara. Hoje em dia, você não tem mais esses tais formuladores. E aí você abriu um universo muito grande. Esse universo, na atualidade, cabe tudo. Cabe a mensagem que é construída pelo diálogo, pela objetividade, pela transparência. Mas também tem muita desinformação, muita fake news, produzindo resultados e mentiras que cria uma dicotomia muito grande. Dicotomia essa que, ao tempo que você precisa de uma rede social que ela seja esclarecedora, que ela seja produtora de informações, mas você tem um conjunto de setores que usa essa liberdade para fazer com que a destruição de reputação, de imagem, de inverdades, de desinformação e, sobretudo, das mentiras. Então, eu vejo que o PT, ele tem a necessidade de fazer esta atualização dos seus meios de comunicação, mas a tese que a gente tem construído e tem defendido não é algo que possa estar secundarizado. Quando nós falamos de regulamentação, assusta e amedronta muitas vezes, mas a gente busca ver as experiências. Vamos olhar a interferência direta nas eleições do mundo, da Europa, da América, o que as mídias sociais teve de interferência direta. Eu vou pegar um exemplo concreto aqui no Brasil. Recentemente, nós tivemos uma profunda polêmica, a polêmica do Pix. O que foi que teve essa polêmica do Pix? Um determinado parlamentar fez um vídeo que tem uma repercussão que não foi uma repercussão natural. Ela deu um engajamento pelas alterações de algoritmo que a própria rede alterou. Porque na sua rede social, você que tem ali o seu público, esse referido deputado tinha lá 22 milhões, e foi para mais de 250 milhões de visualizações. Isso não aconteceu pelo engajamento orgânico, muito pelo contrário. Teve elementos e estrutura que nós não conhecemos, mas pelo relato de outros momentos, ali foi feito engajamento pelo próprio algoritmo da rede social. A empresa tem o controle e faz ao seu bel prazer. Esse tipo de estrutura tem que ser regulamentado. Nós não podemos permitir que computadores ou interferência externa altere a vontade e a relação direta das pessoas. E o que eu vejo que o PT defende é exatamente isso, que a gente tem o controle, mas não para cercear. É impossível o cerceamento numa rede aberta, num processo de diálogo. O que nós queremos e todos devem evitar é que uma mentira leve, por exemplo, uma pessoa. Recentemente nós vimos uma pessoa que foi apedrejada porque tinha um comentário que ele havia praticado um estupro. O estupro é um crime hediondo que ninguém permite. Foi que resultado? Aquela pessoa sofreu todo tipo de agressão. E quando aquilo de fato não tinha acontecido, era uma mentira, uma fake news. É desta dimensão que nós tratamos, mas tratamos com responsabilidade, com o sentimento de que as mídias sociais, elas chegam para ficar, consolidam uma relação, mas essa relação não pode ser autodestruidora. E também fazer o equilíbrio com a liberdade de expressão. Né? Total. A liberdade de expressão é com liberdade que a sociedade caminha. Uma sociedade democrática, ela jamais terá espaço para você proibir, você vetar, você criar instrumento de inibir esse sentimento. Muito pelo contrário, você tem que garantir a liberdade de expressão. É com a liberdade de expressão que nós conseguimos as maiores conquistas da nossa democracia e do Estado Democrático de Direito.
Certo. Fechando esse ciclo e abrindo outro aqui em relação à Assembleia Legislativa, deputado, a gente teve já no início da gestão liderada pelo presidente Romeu Aldigueri, o anúncio de medidas, né, para reconfigurar o Departamento de Pessoas, vem aí concurso, treinamentos, houve uma série de ajustes. Eu queria saber qual a visão de médio prazo que essas e outras medidas poderão impactar não só na otimização dos recursos públicos, né, que isso aí é um clamor social em todo canto, etc., e também do ponto de vista dos trabalhos internos da Assembleia. Bom, primeiro, parabenizar a mesa que teve a responsabilidade pelo primeiro biênio de 2022 das construções e dos seus resultados. Nós somos a 4ª Casa Legislativa mais transparente do Brasil. Nós conquistamos os prêmios de todas as relações que você possa observar daquilo que o presidente, o ex-presidente, atual prefeito Evandro Leitão fez na casa, de diálogo, de transparência, de avanço nas necessidades de atender ao clamor e principalmente a setores importantes como o da saúde, a construção do CIAD, o alcance, a Universidade do Parlamento, foi se consolidando na gestão do Evandro. Na mesa diretora atual, e nesses processos é importante que a gente entenda, a casa é presidencialista, o presidente tem suas diretrizes. E o presidente Romeu Aldigueri, em diálogo com a mesa diretora, não é uma decisão unilateral, foram decisões tomadas, dialogadas e amadurecidas no colégio de líderes, na mesa diretora, fez com que a gente compreendesse que precisávamos caminhar rumo ao encontro da entrega da eficiência e da meritocracia. O Romeu Aldigueri, enquanto presidente, apresenta 2 grandes medidas. A primeira, no ato de posse, de valorizar o mundo parlamentar, com os pares da casa, valorizar quem trabalha na casa e criar ferramenta para que as pessoas possam cumprir funções estratégicas, que tenham capacidade de formular e de elaborar. Para tanto, o presidente adotou algo que é fundamental nesta relação, dando, por exemplo, o Vale-Refeição, ampliando o Vale-Refeição aos trabalhadores, garantindo as 40 horas para os trabalhadores. Está sendo negociado, hoje, Erivaldo, nós temos na casa algo em torno de 1.300, 1.400 servidores. Desses, nós temos algo em torno de quase 600, 580 trabalhadores em condição de aposentadoria. Não se aposentam, tem um abono de permanência e não é razoável que a gente tenha um número significativo de trabalhadores em condição de se aposentar, não se aposenta porque não tem nenhuma vantagem. E aí o presidente já tratou isso com o secretário da CEPLAG, o Cialdini, para que a gente possa ter um projeto de lei enviado pelo governo para que seja conferido a esses servidores algumas vantagens, ou uma letra ou 2 letras, para que eles sintam em condições para ir cumprir seu período de repouso, porque é fundamental para quem trabalhou durante anos e está nessas condições, poder exercer isso. E quando isso acontecer, aí sim, a gente tem as condições de fazer um concurso para trazer gente nova, trazer pensamento novo e principalmente uma relação estratégica de desenvolvimento do papel dentro da Assembleia. São medidas que nós avaliamos que no médio prazo terá uma repercussão orgânica e, sobretudo, de entregas para a sociedade dentro da nossa Casa Legislativa. Nesse debate aí, nesse conjunto de regras, deputado, há também um olhar para o caixa, otimizar os recursos, já que dinheiro não se colhe, né? Nem no chão, nem cai de árvore? Não cai não, de jeito nenhum. Quem imagina que dinheiro sai de alguma plantinha misteriosa, não, muito pelo contrário. Você tem que fazer gestão. O presidente Romeu Aldigueri é gestor, ele teve a experiência, o conhecimento, a maturidade do que ele fez numa pequena cidade. Granja era uma cidade que estava com o seu
pior IDH, tinha um nível de empobrecimento. Hoje Granja é uma grande referência e foi esse modelo do gestor público de estar relacionando com o equilíbrio fiscal, orçamentário, que o Romeu está adotando essas medidas. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter, sim, impacto positivo para garantir condições dentro da casa de atendimento e, sobretudo, ampliar aquilo que é fundamental em toda e qualquer relação, que é ter um orçamento equilibrado, um orçamento que esteja coadunado com o gasto e, sobretudo, com a receita. Certo. E aí, indo para o outro poder, o senhor, que inclusive já foi do governo do Estado, secretário, é um forte aliado do Palácio da Abolição, como é que estão, já que uma parte desse recurso vai inclusive para a sua parte lá na Assembleia, como é que estão os recursos estaduais? Como é que está o caixa do governo do Estado, deputado? Olha, essa é uma boa discussão. Eu tenho dito, sabe, Arivaldo, que quando nós comparamos o primeiro governo do Cid com o primeiro governo dos 2 primeiros anos do Cid, do Camilo e do Elmano, o Elmano tem um nível de entrega muito superior aos 2 governos que o antecedeu. Eu não posso comparar a Isolda, porque a Isolda tem 9 meses praticamente de governo, mas ao comparar o Cid, o Camilo, o Elmano tem uma entrega extraordinária. Se nós olharmos o que já foi contratado, o que está em processo, nós vamos fazer uma análise muito positiva. 2024, 2023, nesses 2 anos, o Ceará, pela primeira vez na sua história, tem Capaguiar, a melhor nota de avaliação do Tesouro. Quando nós olhamos do ponto de vista da empregabilidade, o Ceará tem a menor taxa de desemprego dos últimos 14 anos. Ao olhar a massa salarial, o Ceará tem o melhor salário de ingresso do Nordeste. Quando você faz toda a análise de setores e de segmento, aquilo que era um sonho, que hoje é uma realidade, o hidrogênio verde que agora tem um marco regulatório, nós estamos com quase 39 bilhões de protocolos, dos quais 2,8 bilhões já em processo de execução. Quando nós vamos para os recursos hídricos, o Ceará já está ampliando o eixão das águas, saindo de 9 metros cúbicos para 21 metros cúbicos, o que vai garantir não só a Fortaleza, região metropolitana, mas água também para a produção nos perímetros irrigados de Mandacaru, pegando ali a própria Tabuleiro de Russas. Quando você encontra, do ponto de vista da saúde, o Ceará, ele tem a ampliação da oncologia lá nos sertões do Quixaramubim, lá nos sertões de Limoeiro. Só sabe o que representará esse tratamento oncológico quem tem parente, que sabe a dificuldade de vir para um grande centro. Essas 2 cidades hoje, 2 grandes regiões já podem ter a humanização, se é que a gente pode falar de humanização num tratamento tão agressivo como é o do câncer, mas hoje é uma realidade. Quando você olha para a educação, o Ceará é o único estado que tem 100% dos alunos do ensino médio matriculados, concorrendo ao Enem. Nós temos o melhor IDEB do Nordeste, o 3º do país. São fatos e realidades que nos dá uma dimensão. O Ceará, com a sua receita corrente líquida de 37, 38 bilhões, sua capacidade de investimento é 2,5, 2,7 bilhões, nós investimos 3,9. Com a Capag nota A, nós vamos ter hoje condições de contratar novos empréstimos, podendo chegar a quase 5 bilhões de empréstimo, com a sua capacidade de caixa, ou seja, nós vamos ter quase 7,5 bilhões para investimento. Então é um governo que entrega, tem responsabilidade e principalmente muito trabalho. O Elmano tem se dedicado, tem tido uma atuação muito positiva. E esses números, eles impactam diretamente na vida de todo o Estado, na vida de quem precisa olhar e perceber o que foi
os grandes acontecimentos do desenvolvimento agrário, da agricultura e da pecuária. O governador anuncia no ano passado um investimento de 1.473 bilhões para a agricultura e para a pecuária. Ou seja, em todas as áreas nós estamos avançando e criando uma dinâmica macroeconômica para fortalecer, desenvolver e induzir a economia. E se formos olhar para a logística, aí sim você vai ter a duplicação da BR-116, a duplicação da BR-020, o que nos dá uma sensação de que todo o trabalho feito está sendo colhido e nós ainda temos 2 anos de muito trabalho para garantir mais entrega para quem mais precisa. Somos 9 milhões praticamente de habitantes, desses 47% estão abaixo da linha de pobreza, e quando você olha o Ceará Sem Fome, é uma outra grande política. E eu não tenho dúvida que tudo isso possibilitará aos irmãos e às irmãs cearenses um padrão de qualidade de vida no exercício pleno da sua cidadania. Muito bem, o senhor praticamente lançou aí o governador à reeleição, mas vamos tratar disso no terceiro bloco, tá bom, deputado? Daqui a pouco, Perfeito. Portanto, depois do intervalo, a reta final do programa de hoje com Diacir Diniz, ele que é deputado estadual pelo PT, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você acompanha o programa Política na TV Otimista, que recebe hoje Diacir Diniz. Ele é petista raiz e tem orgulho de dizer isso, é deputado estadual, é primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Aqui conosco, mas você, claro, pode também encontrá-lo na internet. Qual é o arroba? Diacir Diniz. Nos acompanha, faz sugestões, engaja, curta, comente e compartilha. Tamo junto. Tá feito, Mechan. Já feito. O deputado, na reta final do bloco anterior, o senhor praticamente, como eu falei, lançou o governador à reeleição. Só tem, ele é a opção natural, mas a conjuntura permite que se dizer que ele é de fato pré-candidato à reeleição? O Elmano é candidato à reeleição com um arco de aliança que nele vai estar as grandes forças políticas. Nós não temos a menor dúvida de todo o trabalho, de toda a entrega e principalmente da relação construída com as parcerias, a estratégica eleição de Fortaleza, a estratégica eleição da mesa diretora da Casa Legislativa, da Assembleia, a relação com o Cid Gomes. Isso impactará no processo onde a candidatura consolidada que já está, com o nível de entrega, com os ganhos sociais, nós vamos ter Elmano candidato, e não tenha dúvida, é uma candidatura que tem densidade, que tem peso e que tem força. Das 184 cidades, nós teremos uma força política para dizer que aproximadamente 170, 173 prefeituras e prefeitos vão estar nesse arco de aliança, construindo o espaço. Aí nós vamos ter a maturidade para sentar e discutir a vice, as 2 senatórias, para compor a construção desse arco. Os partidos montar suas chapas de estaduais e de federais, para que a gente possa dizer, o time está montado, vamos para a rua, vamos para a apresentação daquele time que é vitorioso, que tem dado resultado. São entregas que sequencialmente têm produzido o melhor para o estado do Ceará. O senhor falou rapidamente aí no senador Cid. Como é que está, de fato, na prática, a relação com o grupo político, né, que é um grupo relevante, são 65 prefeituras, ele é muito habilidoso no trato político, muito respeitado dentro e fora do grupo dele. Como é que está ali essa relação, eu diria, de parceiro político, mas também de interesses, porque
todo grupo político tem seus interesses, tem seus objetivos, né? Como é que está com o Cid? Ô, Erivaldo, o Cid tem dito a todo momento que ele quer construir a coordenação da sucessão do Elmano, ele quer coordenar a sucessão, ele tem feito gesto para trabalhar esta unidade, inclusive uma das principais pastas, a Secretaria da Mulher, foi colocado uma irmã, ele quer montar chapa de ter prerrogativa e principalmente protagonismo na chapa de deputados estaduais, chapa de deputados federais, está trabalhando para isso. Eu não vejo espaço, o Cid é um homem de palavra, é um político que tem mantido a sua idoneidade nas relações políticas do Estado, onde você tem qualquer fala do Cid, ele cumpre aquilo à risca. E o que o Cid tem dito é que quer ser respeitado, quer ser ouvido, quer estar à frente da sucessão do Elmano e montar uma boa chapa de deputados federais, de deputados estaduais, para ter, inclusive, capacidade dessa estrutura estar ajudando na eleição do Elmano de Freitas. Aí, se a gente for citar aqui os principais partidos, né? O PT, PSB do Cid, o PSD do Domingos Filho, o PP do Republicanos, você vai ter MDB do Eunício. Como é que vai caber? O Podemos. E aí vem a pergunta, como é que vai fazer, qual é a engenharia a ser feita, deputado, para caber todo mundo ou não sair muita gente insatisfeita na hora de montar essa chapa? Lembrando que é governador e vice, duas senatórias e 4 suplentes, né? 2 de cada lado, né? Exatamente. Cabe todo mundo? Cabe. Na política, o que não cabe é você não dialogar. Na política, o que não cabe é você não ter capacidade de negociar. As negociações são naturais e a força política de cada um é hoje conhecimento. A força política que tenha o PT, que tem o PSB, do que tem o PSD de dado, do que tem o MDB, do Republicano. Isso nós vamos ter uma boa capacidade de diálogo. O ministro Camilo Santana, a maior liderança política hoje do Ceará, ao lado do Elmano, ao lado do Cid, ao lado do Guimarães, do PT, nós vamos estar dialogando e construindo. Eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser pacificado. Nós temos aí, hoje, a condição de pautar pelos resultados a unidade política do Estado do Ceará. Se nós vamos ter 4 vagas diretas, nós vamos ter 4 suplências, nós teremos condições de albergar os interesses. Nós precisamos entender que uma das mais importantes ações estratégicas do parlamento hoje é a vaga de deputado federal. Então, um partido que não tenha sido contemplado dentro dessas 4, das 4 suplências, terá a oportunidade de construir arte de aliança para montar chapa de deputado federal. Hoje, você ter na Câmara Federal a presença do partido com 1, com 2 ou com 3 deputados federais faz uma enorme diferença. Vamos lembrar que você tem o fundo eleitoral público pela cota de deputados federais, o tempo de televisão, você tem um fundo partidário e você tem uma relação que mudou completamente nos últimos 6 anos dos governos do Temer e do Bolsonaro, da ação parlamentar. Quase 56 bilhões hoje são emendas impositivas e o deputado federal passou a ter uma relevância muito grande dentro dos partidos nessa composição. Então, nós vamos estar, sim, dialogando sobre a liderança dessas personalidades. O Ceará tem avançado e avançado muito. E o fato de estarmos hoje com a capital, com a Prefeitura de Fortaleza, com o nível de atuação do prefeito, eu vejo como algo muito positivo para a eleição de 2026. E para senador, a gente cita aí praticamente meia dúzia, né, de pré-candidatos, só a senador na chapa governista, né? Como é que essa matemática vai ser feita? Esse tabuleiro vai ser organizado, deputado? O Guimarães é um dos nomes, inclusive, né? Guimarães é um dos nomes que o PT
tem apresentado. Essa discussão do deputado Guimarães na composição do Senado, ela não é qualquer coisa menor. Inclusive, no debate nacional, o Guimarães teve a oportunidade de assumir a presidência interina do PT. E por uma discussão coletiva feita, a avaliação era que não era oportuno. E isso traria uma dimensão de impacto na sua relação na Câmara Federal, na liderança do governo. Então, era mais estratégico estar dentro da liderança do governo do que na presidência interina do PT, ou mesmo na posição estratégica de ser eleito presidente do PT. Sendo eleito presidente do PT, ele não teria condições de coordenar um palanque nacional de sucessão do presidente Lula e ser candidato a senador. Então era mais estratégico ele estar na liderança do governo, fortalecendo a sua pré-candidatura, uma pré-candidatura que ela vem sendo amadurecida ao longo dos últimos 8 anos e que com força política, com densidade, é um dos nomes que está na mesa e que o PT vai apresentar, respeitando as demais siglas, respeitando os demais nomes. O PT elegeu 47 prefeituras, então tem em Fortaleza a simpatia de mais de 27% do eleitorado. É com essa densidade, com o capital político, com todo o legado que o PT tem, com a força do Camilo, do Elmano e do Lula, que nós caminharemos com a pré-candidatura do deputado José Guimarães. Agora, deputado, o senhor aponta o deputado Guimarães como um pré-candidato firme ali e tal, definido pelo partido aqui em Brasília, etc. Agora, estamos há 1 ano e meio, né, do início ali da coisa para valer, né, da convenção, depois vem a campanha, etc. Né? E agora há pouco o senhor falou que as várias forças no governo do Estado serão contempladas. Aí eu lhe pergunto, ajuda ou atrapalha esse contexto de negociar lá na frente e já de agora colocar o nome do Guimarães à mesa? Isso não acaba invertendo o processo, não? Não, até mesmo porque tem outros nomes na mesa. Não é só o nome do Guimarães, você tem o nome lançado pelo Cid do Júnior Mano, você tem o nome do Chiquinho Feitosa, você tem o nome do Eunício Oliveira, você tem vários outros nomes. Isso não atrapalha não, é parte da natureza do processo. O que nós não podemos é aparecer com outra discussão que não seja aquilo da maturidade e do amadurecimento do que foi a construção política. Nós sabemos o que cada um pode ter de densidade eleitoral, nós vamos fazer aferições na construção da montagem de chapa. É essa discussão que nos levará ao amadurecimento de manter a unidade do entorno da chapa que o nosso governador Elmano de Freitas vai protagonizar. Entendi. Se um aliado chegar para o PT e dizer, olha, você já tem a cabeça de chapa, que é o Elmano, e é um espaço muito grande para vocês também quererem um nome para o Senado. Faz sentido essa reclamação? Faz, mas já teve outros. Nós não podemos, eu brinco sempre, eu não faço do ponto de vista político comparações se não tem algo análogo que você possa mediar. Nós já tivemos outras composições onde a chapa foi montada com o governador e com o senador do mesmo partido, do mesmo arco de aliança. Então, já tivemos outros exemplos. É natural que se tenha, a partir da força política, a densidade daquilo que você quer. Você não pode ter um nome sem expressão, sem densidade, sem capacidade. Aí você vai ter um prejuízo para a chapa, porque é uma eleição majoritária. O que nós precisamos é ter a densidade, a capacidade de ampliar, de ajudar no resultado eleitoral. E tem um fato que ele é decisivo em toda e qualquer eleição. Vai depender... Tem muita coisa que vai depender do posicionamento, dos resultados do governo estadual, do governo federal. Então, temos 2 anos para trabalhar e com esse resultado nós teremos a força política para apresentar nossa chapa e ser vitoriosa. A Jade Romero é um bom nome para seguir na vice? Extraordinário nome. A Jade tem sido uma grande e positiva surpresa onde ela está. Ela, na sua condição de vice-governadora, foi secretária das Mulheres, fez um trabalho espetacular. Hoje, na pasta da Secretaria de Proteção Social, tem tido um resultado extraordinário. E o que eu tenho dito, e volto a
refletir é a construção dos espaços de cada força política que nós vamos estar para construir. Eu não tenho dúvida que o nome da Jade é um nome que tem ajudado e ajudado muito ao governo do Estado. Agora, essa vibe, deputado, vai depender muito, como o senhor falou aí de raspão, da situação do governo do Estado, que, a seu ver, vai bem, está entregando, etc. Mas também temos o contexto nacional, cujo presidente da República está passando aí por uma temporada de queda na aprovação. Como temporada que isso não, uma impacta? péssima, eu não gosto de florear. Esse momento, pesquisa é momento, né? Mas esse momento, a avaliação do governo Lula tem sido uma avaliação abaixo daquilo que a gente espera. Qual é a chave a ser virada? Eu não tenho, se eu tivesse essa chave, eu dizia, ô presidente, é Faça esse isso, botãozinho isso. que você tem que fazer. Evidentemente que tem algo que precisa ser analisado e refletido. Nós temos o nível de empregabilidade caminhando para pleno emprego, nós temos aumento da massa salarial em mais de 37%, nós temos a recomposição do poder de compra da classe trabalhadora, nós temos as políticas públicas, os programas sociais, nós temos hoje muitos fatores econômicos que deveriam estar ajudando ao governo a deslanchar. Eu não sei se é a forma de se comunicar, se é falas descontextualizadas, se foram pontos específicos, como há pouco eu falei do PIX, mas o fato é, aquilo que marcava profundamente as análises que fazia com que o governo crescesse, estão todas do ponto de vista estratégico acontecendo, mas não acompanham, elas não estão correlatas a um resultado favorável de pesquisa. Tem que sentar, tem que fazer pesquisa quality para identificar exatamente aquilo e bater no ponto. Eu só sei de uma coisa, o Lula tem uma capacidade de diálogo, de reverter situações e nosso partido precisa sentar, avaliar, encontrar o termo adequado e correto para que a gente supere esse momento. E eu não tenho dúvida nenhuma que será superado e o Lula voltará a ter na pesquisa a avaliação positiva que a gente precisa para deslanchar em 2025 e 2026. Muito bem. O deputado, a gente falou bastante dos projetos, né, dos grupos, né, aos quais o senhor pertence e os seus planos específicos para 2026, quais são? Eu trabalho para buscar a reeleição do mandato de deputado estadual. Na eleição de 2022, eu fui um dos deputados que foi votado em todas as 184 cidades. Trabalhar, acompanhar, estar presente, dando assistência, fazendo o trabalho na Assembleia, mas mantendo a agenda de campo. Eu tenho sido um dos deputados que de quinta, sexta, sábado, tenho acompanhado a base no interior, tenho feito o acompanhamento da nossa base social. Fui eleito com uma votação que me conferiu dentro do partido o segundo mais votado. Isso não pode ser referência para a próxima eleição. Reeleição é sempre mais difícil, mas eu trabalho para buscar a reeleição do mandato de deputado estadual e principalmente fazer as entregas dentro da Assembleia daquilo que eu tenho sido demandado, dialogando e construindo parcerias para ampliar, fortalecer e acompanhar nossos prefeitos e as nossas bases sociais. Muito bem. Deputado, gostei demais do papo, chegamos ao final, mas já fica aqui o convite em aberto para outras oportunidades, tá certo? Perfeito. Parabéns pela trajetória, boa sorte na caminhada, as suas rápidas despedidas e querendo, pode repetir aí o @ para quem não anotou. Essa é a parte mais importante, você que nos acompanha, @DeAscisDiniz, você vai lá, clica, comenta, compartilha e nos acompanha. Erivaldo, é um prazer estar aqui, é uma oportunidade de poder apresentar, fazer balanço, avaliação e principalmente construir tese para o fortalecimento daquilo que é o mundo político e, sobretudo, da nossa atuação parlamentar. No parlamento, eu tenho buscado construir esse diálogo, fortalecer as relações e, de forma muito fraterna, solidária, quero estar dentro daqueles que vão voltar a estar presente em 2026 na eleição de deputado estadual. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado da mesma forma. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.